Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, a gente já encerramos lá aquele primeiro conteúdo da semana passada, né? Isso sobre as tradições e as formas de ensinamento. E hoje a gente vai dar início a um novo conteúdo, tá? Tranquilo? Então, vocês pegam os materiais de vocês. Para quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam a aula das semanas passadas, né? Lembrando que já temos duas aí no canal. Depois vocês, de acordo com sua série, vocês entram aí na sua playlist, né? Lá no canal Secretaria Municipal de Educação de Itabaianinha, tá? Vocês vão colocar no Google assim, vai aparecer lá as séries, vocês vão clicar em sua série e automaticamente vocês terão acesso aos todos os vídeos que já foram produzidos, tanto em ensino religioso, como sociedade e cultura e as demais disciplinas. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos e estarei lecionando aqui agora, no caso, a disciplina de ensino religioso. Aqui abaixo segue meu e-mail para que possa estar disponíveis para vocês, tirando dúvida. Lembrando que é justamente os professores de vocês que vai fazer esse processo de devolutiva, de correção, de atividade. Então, vocês sempre entrem em contato com eles a respeito, né, de como vai desenhar as atividades posteriormente. Então, o conteúdo da aula de hoje é justamente símbolos, ritos e mitos religiosos. Símbolos, ritos e mitos religiosos. A gente vai aprender aqui um pouco, tá? De como, o que é um símbolo, o que é um rito e o que é um mito. E qual a importância dele para a nossa disciplina, para o nosso dia a dia. Mas antes, né, de começar de fato o próprio conteúdo, eu lanço para vocês a seguinte mensagem: que nenhuma dificuldade lhe roube a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha. Então, vocês já sabem que é uma mensagem de positividade, de paz, de harmonia, de conhecimento, de sabedoria. Lembre que o conhecimento, ele é algo imaterial. O seu conhecimento, ele está aqui. Então, automaticamente, não existe um sujeito ou uma coisa que vai tirar esse conhecimento de você. Esse conhecimento vai ficar com você e é justamente esse conhecimento que vai fazer com que você alcance os seus objetivos e que você detenha também com isso determinadas conquistas, tá ok, pessoal? Então, sonhar sempre, nunca perda a esperança de dias melhores e do mais, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, tá? Aqui são os materiais necessários, né? O caderno, lápis, borracha e caneta. Professor, por que esses materiais? Vou explicar para vocês. Na próxima semana, vai ter a revisão dessa aula. Então, se vai ter a revisão dessa aula, vocês vão fazer a anotação que vai ajudar, que vai auxiliar vocês para responder a atividade da semana que vem. É justamente esses materiais aqui que vai possibilitar que vocês consigam responder as perguntas, responder os exercícios, inclusive esses materiais e as anotações que vocês irão fazer, que vai ajudar na avaliação, né, tanto da disciplina de ensino religioso, como da disciplina de sociedade e cultura. Mas lembrando que essa daqui é de ensino religioso, tá bom? Então, caderno, lápis e borracha, caneta. É importante que você selecione assim, um local de sua casa, um local agradável, sem muita interferência assim do barulho, né? Sem muita interferência externa. Um local que você se sinta bem. Lembre de sua linha. E assim, vamos lá viajar hoje pelo universo dos mitos, ritos e símbolos da religião, tá? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Vocês já podem anotar aí. Objetivo da aula de hoje, vocês vão colocar a data que corresponde àquela semana. Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos, tá? Então, o que é que significa entender que? Vamos entender sobre o que é um mito, o que é um rito, o que é um símbolo, qual a importância deles para o nosso dia a dia, qual a importância dele para nós, sujeitos espirituais, que dependemos, sim, de forças externas para se sentirmos melhor, tá? E como esses três elementos, os mitos, ritos e símbolos, estão presentes dentro das crenças tradicionais religiosas, tá tranquilo? Então, esse aí é o objetivo da aula de hoje. Antes de mais nada, eu trago para vocês a importância de se trabalhar e de estudar esse conteúdo. Ou seja, os ritos, mitos e símbolos religiosos são formas de linguagem que as tradições religiosas utilizam para se comunicar com seus seguidores. É como se fosse um canal entre as tradições religiosas
e o sujeito. Como assim, professor? Todos nós temos algumas crenças religiosas. Todos nós temos convicções. Todos nós temos atitudes. Essas atitudes e crenças e convicções, elas são explicadas de acordo com determinados princípios de determinadas religiões. Então, o que faz a gente ter o contato entre o eu e o divino é justamente os símbolos, os ritos e os mitos. É como se fosse que um elo de ligação. O que me conecta a Deus? O que me conecta a Alá? O que me conecta à religião do Candomblé? São justamente os símbolos, tranquilo? Os mitos e os ritos. Ritos, né, que tem uma semelhança ali com o ritual. Então, nesse livro, ou seja, nessa aula, analisaremos a percepção de cada um desses elementos é importante para a compreensão do ser humano e da sociedade em que vivemos. Então, os símbolos, mitos e ritos, eles não é apenas um meio de comunicação que nos leva à sabedoria e ao conhecimento divino, mas também é uma forma de nos entendermos enquanto sociedade e enquanto sujeito. Nesse sentido, estudar ritos, mitos e símbolos vai além de um mergulho em tempos imemoráveis com o intuito de conhecer o passado. Compreender os mitos é também compreender maneiras distintas de conhecer e aprender o mundo e a existência. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco, tá? Dentro dessa aula, sobre esses elementos religiosos, tá? Porque existem ritos políticos, existem símbolos políticos, símbolos econômicos, mas hoje, aqui o nosso foco é mitos, símbolos e ritos religiosos. Nesse sentido, cada elemento desse, pessoal, representa uma religião, tá? Cada elemento desse representa uma religião e é uma forma de símbolo, né? Então, a gente consegue perceber aqui a religião islâmica, tá, ó, pessoal? Aqui a mão. Aí eu peço que o som vai passar aqui justamente agora. Aí nós temos aqui a cultura islâmica, tá? Temos aqui a cruz, que representa justamente o cristianismo, e assim sucessivamente. Então, vejamos. Veremos a partir de agora as definições de símbolos, mitos e rituais, e em seguida a representação deles dentro das religiões cristã e islâmica. Eu poderia aqui apresentar os símbolos em diversas religiões, mas para sintetizar o conteúdo de hoje, eu especifiquei a seguinte questão. Irei trabalhar aqui para vocês a ideia de símbolo e mito dentro da religião cristã. Aí a religião cristã, lembre que é um grupo, dentro da religião cristã existe o catolicismo, existe o protestantismo, né? E também irei trabalhar a religião islâmica, ok, pessoal? Então, é dentro dessas duas religiões que a gente vai entender um pouquinho sobre símbolos. Primeiro, a definição de símbolo. O termo símbolo, com origem no grego, symbolon, significa um tipo de signo que o significante, realidade concreta, representa algo abstrato, religiões, nações, quantidade de tempo ou matéria. Por força de convenção, semelhanças ou contiguidades semânticas, como no caso da cruz, que representa o cristianismo, porque era uma parte do todo, que é a imagem do Cristo morto. Aí, exemplos de símbolos religiosos. Para ficar claro para vocês, né, antes de eu passar o slide, que vocês entendam, pessoal, retornando justamente àquela ideia que eu havia falado para vocês. Símbolo é uma forma de manifestação de uma determinada religião, de uma determinada estrutura religiosa. Então, aqui ele traz, por exemplo, uma forma de manifestação, mas essa manifestação, ela é material, que é no caso da cruz, que a gente verá daqui a pouco, tá? Mas, desde já, o símbolo é uma forma de comunicação entre as tradições religiosas, entre o ser divino e o indivíduo, né? E o sujeito. Vocês já façam aí essas anotações aí. Dentro dos símbolos, nós temos dentro dos símbolos, dentro do cristianismo, nós temos, por exemplo, a cruz. Espera aí, rapidinho, pronto. A coisa até separei aqui, pronto.
Pessoal, aqui, a cruz e o crucifixo, né? O crucifixo, dentro da religião católica, é um símbolo, ok? Mas é um símbolo econômico, político? Não, é um símbolo religioso. O que significa, professor, um símbolo religioso? É um meio de comunicação, um meio de expressão entre o indivíduo, nesse caso, vou colocar o exemplo aqui, eu, e a questão da representação desse símbolo. Então, se vocês perguntarem, por exemplo, a qualquer católico, vocês vão perceber que eles vão definir a representação de uma cruz como algo ligado à morte de Jesus Cristo, né? Que foi crucificado, né, juntamente com os bandidos, e a cruz, ela representa justamente isso, a morte e paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Não é isso, pessoal? O crucifixo. Isso daqui é um símbolo dentro da religião cristã, porque ela traz a ideia de pertencimento, ok? Ela desperta sentimentos, ela representa sentimentos, porque a partir do momento, né, que a pessoa se desbruça, se depara com um crucifixo, né, se tratando de um católico, ele começa ali a fazer um processo, né, de, de lembrança, né, de tudo aquilo que está presente no testemunho, né, que é no caso do testamento, né, que é no caso a Bíblia, tá? Então, o crucifixo, nesse caso aqui eu trouxe até como exemplo, só trouxe como exemplo, viu, pessoal, aqui o crucifixo, é um símbolo dentro do cristianismo. Mas é somente a cruz, o crucifixo, professor? Não. Existem tantas outras coisas dentro do cristianismo que eu vou explicar para vocês. Eu só quero que vocês entendam a ideia de símbolo. Símbolo é um meio de comunicação, é um meio de ligação entre o indivíduo e aquela força divina. Por exemplo, né, como eu trouxe aqui o crucifixo. Eu sou o indivíduo. Aqui é justamente o símbolo do cristianismo. A partir do momento, no meu silêncio, né, no meu quarto, que no ato de oração, né, enfim, a partir do momento que eu olho para a cruz, estou dando um exemplo, que eu olho para a cruz, isso já me remete, por exemplo, né, a diversos momentos, né, que Jesus Cristo passou enquanto homem aqui na Terra. Então, o símbolo é uma forma de comunicação. Não significa que a cruz em si, como muitos acreditam, infelizmente, que a cruz ela é valorizada acima do amor de Deus. Não é isso, né? Que muitos acreditam que acabam havendo uma adoração a um pedaço de madeira. Na verdade, isso foram críticas que foram construídas ao longo da história, né? Mas se tratando de pertencimento e de sentimento, na verdade é a representação que aquele objeto tem dentro daquela religião. Entende, pessoal? Então, a cruz, tá? Um exemplo. Então, a cruz, definitivamente, o mais conhecido símbolo cristão, além da crucificação, ela representa a ressurreição e a vida eterna. Ela representa a união dos conceitos divinos. Então, vejamos. Preste atenção, pessoal. Eu trouxe aqui para ficar mais claro. Olha. Ela representa a união dos conceitos de divino. Na linha vertical, qual é a linha vertical? Essa aqui, pessoal. Essa linha vertical, tá? Ela representa o quê? As questões mudando. Aqui. E na linha horizontal, tá? Aliás, perdão, pessoal. No caso, a linha vertical representa os conceitos divinos. Por isso que Jesus, ele morreu de braços abertos, né? Então, ele acolhe a todos, independentemente da sua condição, independentemente da questão de gênero, questão econômica, enfim. Então, essa linha aqui, ó, pessoal, essa linha aqui, vertical, representa os conceitos divinos. E a linha horizontal representa, na verdade, a questão das práticas mundanas, né? Então, apenas a nível de ficar claro para vocês, a linha vertical, o amor divino, a linha horizontal, os conceitos divinos. Tranquilo? Aliás, as práticas mundanas e os conceitos do divino. Dentro do cristianismo, não é somente o crucifixo, não.
A alfa e a ômega também tenho certeza, talvez vocês não tenham ouvido, mas são letras, né, que são símbolos ligados aí ao alfabeto grego, mas que está dentro do cristianismo. Então, representa a primeira e última letra do alfabeto grego. Para o cristão é o sinal do Cristo, princípio e fim. Então, vejamos, tanto a alfa como a ômega são letras que estão dentro do alfabeto. Tranquilo? Dá para entender? São letras que estão dentro do alfabeto grego e representa o nascimento e a morte de Jesus Cristo. Aí aqui, pessoal, né? Apenas mais uma contribuição. Símbolo e a expressão religiosa e sua expressão simbólica. O homem tem a necessidade de se relacionar e se comunicar. Isso aí é fato. Ninguém vive sozinho. Você precisa sempre do outro para se comunicar e se interagir. Já que é um ser relacional que mantém ligações com o outro, com o mundo, com o grupo humano, mas sem deixar de levar em conta a dimensão individual dos desejos, projetos, realizações e frustrações de qualquer pessoa. Nesse sentido, né, os símbolos e as expressões simbólicas, elas são resultado das relações que o homem estabelece com o outro, tá? Então, essas relações que o homem estabelece com o outro e com aquele determinado grupo, é que, de certo modo, vai contribuir para a intensificação. Se aquela relação que ele tem com o ser divino, ele é forte, se for forte, tem relação também com as relações do homem. Ou seja, automaticamente, quando a relação que ele estabelece com o ser divino é forte, é intensa, essa relação dela também é vista entre os homens, né? Isso é a ideia de convicção e atitude. Convicção é os princípios, os conceitos que você acredita dentro daquela religião, tá? Mas aquelas convicções, ela tem que ser colocada em prática. Então, isso traz a ideia de atitude. Aí vamos outro pessoal aqui, a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, ela é um rito e, ao mesmo tempo, ela pode ser entendida como um símbolo também, dentro do cristianismo ainda. Para os cristãos, a Páscoa simboliza a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, veja, tudo que nos liga a um ser divino, né, para quem é católico, Deus, para quem é de outras religiões, né, que tem o ser, cada um com a sua denominação. Então, dentro do cristianismo, a Páscoa ela pode ser representada dessas duas formas. É por meio da Páscoa que o homem vivencia aquela cena ali, né, que é justamente a ressurreição de Jesus Cristo no terceiro dia. Celebra-se no primeiro domingo, depois da lua cheia, a seguir ao equinócio da primavera, né? 21 de março. Nunca é antes do dia 22 de março e nem depois do dia 25 de abril. Esse ano, a Páscoa, se eu não estou enganado, na sexta-feira santa, é no dia 2, né? A Páscoa é 3 dias, então certamente será no dia 5. Então, a Páscoa, ela pode ser entendida como um símbolo, porque é um símbolo, porque ela representa um meio de comunicação, mas também dentro da Páscoa, ela acontece de fato. Por exemplo, o crucifixo, ele é um objeto, né? Ele não é um momento. Ele é um objeto que, quando você olha, você relembra, né, por meio do testemunho, por meio do testamento, a um momento que Jesus Cristo vivenciou. A Páscoa não. A Páscoa não é um objeto em si. A Páscoa é um acontecimento, é uma ação que nos possibilita que vivenciamos naquele período ali de Páscoa, período de Quaresma, né, um momento importante e fundamental dentro da vida cristã. Aí agora vamos para os ritos. Um ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, geralmente imbuídos de um valor simbólico. Pessoal, a palavra imbuídos significa responsabilidade, geralmente responsabilidades de um valor simbólico, cuja performance é usualmente prescrita e codificada por uma religião ou pelas tradições da comunidade. A palavra ritual deriva do latim ritualis. São ações relacionadas ao misticismo e à religião
que podem ser praticadas individualmente ou não. Então, a partir daqui eu já tenho uma informação, né, que os rituais, eles são um conjunto de ações, de práticas, de gestos, que pode ser praticado de forma individual ou também de forma coletiva. Isso daí é claro, dentro da questão da religião. Pode ser cerimonial quando há necessidade de uma preparação com o local, a vestimenta, materiais e os instrumentos utilizados, ou psíquico, quando se pretende interferir ou transformar algo no mundo físico. Então, vejamos, por exemplo, vamos pegar a religião cristã, tá? Dentro da religião cristã tem o catolicismo. O catolicismo, por exemplo, tem aquele momento, né, que é quando o padre, ele leva, na verdade, a hóstia na boca dos fiéis, né? Ou se não, na mão dos fiéis. Ali é um ritual. É um ritual. Quem participa desse ritual, né? Quem participa desse rito, na verdade, é justamente o padre, de forma individual, né? Que faz toda a preparação, mas também os fiéis, né? Que faz ali um momento de fila e tudo mais, enfim. São exemplos, pessoal. Aí agora, vamos perceber como símbolos dentro da religião islâmica, como eu tinha colocado para vocês lá no início. Então, uma das principais leis sagradas do islamismo é a Sharia, que significa o caminho que os muçulmanos devem buscar para entrar em sintonia com Deus. Para isso, os seguidores devem realizar os 5 pilares, práticas religiosas voltadas para o desenvolvimento do senso de submissão a Deus, são elas. Então, a partir dessas práticas, né, eu vou apresentar para vocês 5 práticas dentro da religião islâmica e que, de certo modo, são meios de comunicação, são elos de ligação entre o sujeito, né, entre a pessoa islâmica e a religião islâmica, tá, pessoal? Então, nós temos aqui a primeira prática, o primeiro rito, profissão de fé. A profissão de fé é um rito, é um ritual. A crença em apenas um Deus e no profeta Maomé. Tranquilo? Vejamos. Próximo fundamento, preces rituais. Os muçulmanos devem realizar 5 orações diárias, manhã, meio-dia, à tarde, início da noite e antes de dormir, de forma coletiva nas mesquitas ou individualmente, contando que esteja em direção à Meca. Então, deixa já claro aqui para vocês que o cotidiano da vida islâmica, ela quer queira que não, não é que ela é maior, mas quer queira que não, ela é mais intensa comparado a esses pilares aqui, pessoal, né? Então, a questão da oração, a questão da fé, da espiritualidade, são palavras frequentes nas práticas religiosas. Então, as doações, contribuição anual dada pelos mais ricos, chamada de zakat, jejum, no época de Ramadã, na época, né, do Ramadã, não no mês do calendário islâmico, os muçulmanos jejuam durante o dia, exceto crianças, doentes e idosos. O consumo de alimentos e bebida é liberado ao anoitecer. Então, é um outro rito e um outro símbolo dentro da religião islâmica. A peregrinação. Pelo menos uma vez na vida, os muçulmanos devem peregrinar até Meca. Na terra de Maomé, há o compromisso de circular 7 vezes em volta da Pedra Negra, Kaaba, localizado no saguão da mesquita de Al-Haram. Então, vocês conseguem perceber que ela é mais complexa, né? Aí agora, isso ali, pessoal, são símbolos. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessas 5 práticas, né, dentro da religião islâmica, porque, inclusive, tem uma pergunta para vocês. Símbolo do islamismo, nós temos aqui a questão da lua crescente com a estrela. Além de representar a soberania e a dignidade, a lua crescente com a estrela é símbolo da renovação da vida e da natureza, numa referência ao calendário lunar que rege a religião islâmica. A estrela indica ainda os 5 pilares da religião. Quais são os 5 pilares da religião, pessoal? Esses pilares aqui, ó, oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, são rituais, tá, pessoal? São, além de ser os pilares, de certo modo, são rituais comuns
ligado à religião islâmica. Então, a partir do momento, né, que eu, um exemplo, eu sou islâmico e eu se deparo com esse símbolo, isso já me remete, já me transcende, né, já me representa um dado acontecimento ou um fato que esteja relacionado a esse símbolo, tá, pessoal? Outros símbolos dentro da religião islâmica, também considerado um dos principais símbolos do islamismo, o Ansan, ou a mão de Fátima, tal como são os 5 dedos das mãos, representa os 5 pilares da fé. Vocês perceberam que os símbolos dentro da religião islâmica, eles se ligam entre si? Tanto a estrela crescente, como também a mão de Fátima. Fátima é o nome de uma das filhas do profeta Maomé, o profeta dos muçulmanos, que tem em Fátima um modelo para as suas mulheres, uma vez que acredita que Fátima não tem pecados. Então, a mão, né, ali é entendida ali como a mão de Fátima, uma mulher, filha ali do profeta Maomé, e que representa uma mulher sem pecado, uma mulher pura. Uma mão, né, 5 dedos, cada dedo representa um pilar de fé, que é justamente o que eu falei para vocês neste instante. E aqui os mitos religiosos. Os mitos são geralmente histórias baseadas em tradições e lendas feitas para explicar o universo, a criação do mundo, fenômenos naturais e qualquer outra coisa a que explicações simples não são atribuíveis. Mas nem todos os mitos têm esse propósito explicativo. Em comum, a maioria dos mitos envolve uma força sobrenatural ou uma divindade, mas alguns são apenas lendas passadas oralmente de geração em geração. Então, deixa claro aqui para vocês, mitos não é somente a questão do lobisomem, da mula sem cabeça, são mitos, tá? Mitos. Mas mitos religiosos são normalmente lendas ou, se não, fatos que são contados e que têm alguma relação com o sobrenatural, né? Então, por exemplo, que eu vou trazer para vocês nesse instante, é aquela questão do céu e o inferno, né? A gente imagina o céu, né, nas nuvens, né, isso cheio de anjos, né, todos de brancos, mas ninguém que foi ao céu retornou para dizer se de fato o céu é assim. A gente já imagina também o inferno, né, como um local quente, né, cheio de fogo, né, as pessoas penando, mas ninguém foi ao inferno e retornou dizendo que o inferno é assim. Então, isso daí são mitos religiosos. Professor, e qual é a função dos mitos religiosos? Primeiro, eles foram construídos em um determinado momento da história, eles podem ter uma missão, aliás, uma função educativa, uma função relacionada para ensinar algo ao homem. Olha, eu criei um exemplo, tá? Criou essa ideia de céu e inferno, né? A idealização do céu e inferno para aterrorizar, por exemplo, as pessoas que estavam em pecado constante, tá? Então, tem essas ideias também. Figuras mitológicas são proeminentes na maioria das religiões e a maior parte das mitologias estão atadas a pelo menos uma religião. Alguns usam a palavra mito e mitologia para desacreditar as histórias de uma ou mais religiões. Então, aqui eu trago para vocês, pessoal, né? Aqui são mitos religiosos, né? A questão do sobrenatural, aqui reforça o sobrenatural. E o segundo, que é um mito cristão, né? Que hoje, na verdade, se torna um dos maiores desafios dentro da questão do cristã. Talvez exista o céu e o inferno, mas não do modo de como, por exemplo, os meios de comunicação e vem idealizando, né? Então, se a gente for, por exemplo, for pegar ali o filme do Alto da Compadecida, por exemplo, né? Ali representa, né, a ideia do céu e inferno. O céu, né, como algo, pessoas de branco, né, anjo, um local lindo e tranquilo, né, natureza, e o inferno, algo quente, né, que representa ali, que tem como foco a questão do fogo, né? Então, talvez não é de como a gente, pessoal, de como a gente idealizou, né, influenciado pelos meios. Talvez exista o céu, talvez exista o inferno, podem existir, isso é fato. Até porque dentro da própria Bíblia, né, dentro do cristianismo,
lá vem dizendo que existe sim ali o céu e o inferno, mas não talvez de como isso foi construído ao longo da história, no sentido da nossa imaginação. Então, aí aqui eu trago uma atividadezinha para vocês, bem breve, pessoal, atividade, né? Que é justamente o seguinte: agora escreva o nome de um rito. A. Praticado no dia a dia da religião islâmica. Eu já estou basicamente respondendo. Aí eu peço que vocês copiem no seu caderno, pessoal, e vocês enviem para os professores de vocês, tá ok? Comprovando que, de fato, vocês assistiram as videoaulas, tá? Então, agora escreva o nome de um rito praticado dia a dia da religião islâmica. Aí eu coloquei o que aqui? A oração diária na tradição religiosa islâmica. Lembrando que a oração é um dos pilares de fé da religião islâmica. Eu só coloquei aqui apenas um exemplo, né? E que a oração ela está presente no dia a dia. Aí agora, letra B. Ligado a momentos importantes da vida, ainda sobre a religião islâmica. Então, coloquei aqui o casamento, né, pessoal? O casamento é um momento, é um ritual também que está presente tanto dentro da religião cristã. Quando fala religião cristã, mais uma vez, se refere à religião católica, à religião protestante e as demais, como também dentro da religião islâmica. Aí aqui a nossa próxima perguntinha, rapidinho. Ritos são práticas simbólicas realizadas por diferentes tradições religiosas. Vocês concordam com isso? Sim, pessoal. Por quê? Cada religião, a religião evangélica, a religião católica, a religião muçulmana, o que for, ela tem seu próprio símbolo. E, automaticamente, eles representam de forma diferenciada um do outro. Então, justifica a importância dos ritos para as religiões. Repetindo, ritos são práticas simbólicas realizadas por diferentes tradições religiosas. Justifica a importância dos ritos para as religiões. Aí abaixo já coloquei aqui justamente para vocês. Os ritos são importantes porque são testemunhos públicos das crenças de uma comunidade. Por meio dos ritos, o ser humano entra em contato com a transcendência. Professor, o que significa aqui a palavra transcendência? O ser divino. É a partir do momento que eu saio do meu eu, né, do meu corpo, a minha alma sai do meu corpo, psicologicamente, e eu estabeleço um diálogo, uma conversa com o divino, tá? Então, isso é a ideia, assim, de transcendência, é quando você sai do seu eu, né, psicologicamente, né, e estabelece um diálogo, uma conversa, uma ligação com o ser divino. Então, é essa uma das importâncias de trabalharmos aqui hoje, a ideia de ritos, que os ritos, eles são responsáveis, juntamente com símbolos e mitos, pela interligação entre você, né, e a sua religião. Tá, pessoal? E do mais, já encerrando a aula de hoje aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E eu lanço a seguinte, mais uma vez, uma outra mensagem de paz e bem para vocês. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá. Então, vocês aproveitem a vida com consciência. Lembre que as nossas ações, elas sempre serão reflexos no nosso futuro, tá? Então, são as nossas ações que, infelizmente, elas são julgadas na sociedade, né? Que não deveria ser julgada, mas que é julgada, tá? Então, vocês ajam de forma consciente, estamos no período de pandemia, então é fato, né? Que tem que ter o que, pessoal? Sobretudo, consciência, ficar em casa, usar máscara, você já sabe. Até a próxima aula com a revisão, tá, pessoal? Valeu!